TV Verdade Presente apresenta Novas Criaturas em Cristo Jesus. Olá, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Muito obrigado por você estar assistindo a TV Verdade Presente. Essa é uma TV que fala da verdade presente, da misericórdia do Senhor Jesus, da palavra de Deus. E hoje nós estamos com o testemunho do casal aqui, o Nicolas e a irmã Kelly, que vão dar um testemunho de como Deus trabalhou na vida deles. Louvado seja Deus. Então, irmãos, Nicolas e Kelly, vocês poderiam falar aí, pode começar com o Nicolas. Onde vocês nasceram? Onde você nasceu? Bem, eu sou nascido e criado em Recife, Pernambuco. Sim. E boa parte da minha infância, a maior parte da minha infância, eu passei em Recife, lá no condomínio que minha mãe mora, até hoje, inclusive. E um tempo da minha adolescência também morei em Jaboatão dos Guararapes, que é a cidade do lado de Recife. E é isso, até ficar um pouco mais velho, com 17 anos vim para São Paulo e estou aqui. 17 anos você veio para São Paulo, então. É. E a irmã Kelly? Eu nasci em São Paulo, capital, Cachoeirinha, e depois, com 1 ano de idade, eu vim pra cá, pra Francisco Morato. Francisco Morato, com 1 ano, né? Nicolas, como foi a infância de vocês? Como foi a sua infância? Como era? Bem, minha infância, graças a Deus, eu tive uma infância numa família de classe média lá de Recife. E quantos irmãos vocês eu são? tenho 2 irmãos, parte de mãe, que são os que eu tenho uma afinidade, que eu tenho contato até hoje. Eu sou o caçula, inclusive. E meu pai se separou da minha mãe quando eu era muito novo. Eu tinha 2 anos de idade, meu pai se separou. Mais uma dessas famílias que a gente vê aí no Brasil, que é assim. E aí eu fui criado boa parte pela minha mãe, pela uma tia, por outra tia. E uma família católica, inclusive. E vocês tinham a base religiosa ou não? Bem, como a maioria das famílias católicas, minha mãe nunca me chamou para abrir a Bíblia, né? Então eu não conhecia nada, nunca conhecia. Eu só vim conhecer a Bíblia quando um amigo meu eu encontrei que ele era de uma igreja protestante, e aí ele me chamou para ir para essa igreja e eu fui. Foi a primeira vez que eu abri a Bíblia. Então você era católico? Com 12 anos, você era mais ou católico menos. Não praticante, né? Exatamente. Sim. Assim, raramente, eu fiz catequese e tudo mais, mas eu também não me lembro quando foi que eu abri a Bíblia lá no catecismo. E aí é isso. Basicamente foi isso. Mas eu tive, em questão de educação, assim, cristianismo e tal, eu nunca tive muito. Então, e ali onde você mais morava, sozinho. Como que era a vida sua? Você tinha uma influência? Na verdade, eu acredito mais que o normal no Brasil é que a educação não seja boa, né? Isso é o comum, né? É mais raro ter uma educação boa, estruturada. Na minha casa, minha mãe, ela me deu alguma educação. Eu louvo a Deus pela alguma educação que minha mãe deu. Pelo menos me comportar, falar, assim. Boa parte da minha infância até a juventude, eu estudei em colégio particular, então foi razoável até nessa questão assim, pelo menos. Mas como meu pai se separou dela e ela trabalhava, e eu tinha mais 2 irmãos, então são 3 filhos para uma mãe solteira. Meu pai, infelizmente, não dava assistência, também tinha outros filhos em outros lugares, que eu nem conheço até hoje. Então, por isso, eu acabei tendo uma infância um pouco muito liberal, né? Sabe, aquele tipo de família que era muito liberal. Então, minha mãe nunca estava para ver. Então, eu aprendi até a cozinhar muito novo, com 10 anos, 11 anos de idade, eu já sabia fazer feijão, arroz, porque eu tinha que fazer para comer, né? E aí, por isso, como você está falando mais influências, infelizmente também na adolescência foi quando eu comecei minha mãe pelo menos não bebe e tal, então não usava nenhum tipo de droga, então isso já deu um equilíbrio a mais, amenizou o sofrimento. Mas aí, como eu era muito solto, fui criado indo muito pra rua, minha mãe não me segurava, então eu acabei me envolvendo com mais influências. Eu fui pra igreja na adolescência algumas vezes, mas não aceitei isso, igreja evangélica e tal, mas acabei que eu não aceitei, nunca me batizei em uma igreja
acabei tendo uma infância bem comum aqui no Brasil. Aquela infância que tudo pode, tudo liberado, e você sabe o que você descobre na rua. Sim. E muitas vezes, infelizmente, a gente não descobre na rua sobre a palavra de Deus, né? E você, como foi? A minha infância eu fui filha única, minha mãe católica, não praticante. Cheguei a fazer a catequese, comecei a fazer o crisma, mas eu não continuei, por algum motivo eu não quis mais. Meu pai, ele bebe, ele é alcoólatra até hoje, ele bebe bastante. E ele era pendido assim pro lado evangélico, né? Ele não ia, mas queria que eu fosse. Até tive uma amiga na infância, a Danila, que nós íamos para a igreja evangélica com a mãe dela, que a mãe dela sempre foi evangélica, mas também era para ficar brincando na parte de fora, a gente não assistia ao culto. Sim, e como que era? Você era caseiro, você saía muito? Como que era a sua vida assim, na amizade, nas ruas, assim? Então, como meu pai, eu era filha única, ele sempre me restringiu muito, então ele não deixava eu sair a hora que eu queria, nem com alguma pessoa que ele não conhecia. Mas teve alguns certos momentos da minha adolescência que eu comecei a sair, ter muitas amizades, amigas, mas meu pai sempre ele restringia muito. Sim. Contrário de mim, né? Totalmente contrário. Eu fui solto demais e você acabou sendo presa demais, né? Sim. E aí, quem deu isso tudo para vocês? Como vocês conheceram a verdade presente, o Adventismo? Como vocês conheceram? Foi comigo primeiro. Depois que eu tinha um sonho de abrir uma loja de lingerie e eu já trabalhava com isso, mas eu trabalhava em outra área, na área administrativa. Mas eu sempre tive o sonho de ser empreendedora. Então eu abri minha loja e abri lá no shopping. E eu conhecia já o Guilherme, que ele tinha uma loja lá do lado da minha. E o Guilherme, ele estudou comigo desde a 5ª série. Então a gente já era muito amigo, a gente já tinha um contato, a gente era bem próximo. Então quando eu abri essa loja, eu comecei a ter mais contato com ele. Ele começou a falar sobre a verdade, que ele era adventista do 7º dia. Eu não tinha escutado falar assim, né? Tanto... Do Adventista do 7º dia. Isso. Só por alto, assim, que eu trabalhava na faculdade e as pessoas levavam as cartinhas, né? Que eles não podiam ir pra aula de sexta-feira à noite. Era só isso mesmo que eu sabia. Era o contato que você tinha dos Adventistas. Mas o que te atraiu, assim? Vamos supor, você conheceu o Guilherme, mas o que atraiu na mensagem? Você viu, poxa, isso é legal. Que diferenciava das outras igrejas? Então, nessa época eu estava frequentando a Testemunha de Jeová. Comecei a ter o estudo. E muitas coisas que eu aprendi durante a vida católica começou a se desmistificar, né? Aquelas coisas já não faziam mais parte da imortalidade da alma, do inferno, já não faziam mais parte do meu cotidiano. Sim. Só que tinha muitas coisas que eu não conseguia entender. E aí quando o Guilherme chegava lá para conversar, ele tinha um assunto muito mais abrangente. Ele falava com uma propriedade bem grande sobre as coisas e eu comecei a ter o interesse. Sim. E você, Nicolas, como que você chegou no conhecimento dessa mensagem também? Eu, na minha vida, nunca tinha escutado nem as pessoas na rua do meu lado falarem sobre Ellen White, por exemplo, e sobre Igreja Adventista do 7º dia. Tanto em Recife quanto os 5 anos que eu estava aqui antes. 4 anos. Porque você passou por uma igreja evangélica, não passou? Isso. Eu fui para visitei várias, na verdade, durante minha adolescência, até o começo, até uns 18, 19 anos. Visitei várias, mas nenhuma me fazia sentido, nenhuma... Eu senti incoerência, eu não consegui explicar, mas eu senti incoerência. Você frequentou a igreja evangélica? Eu só frequentei, não sei se eu posso falar aqui, mas eu frequentei a igreja presbiteriana lá em Recife. Sim. Eu fiquei 3 anos aqui em São Paulo, voltei com 21, 22, e aí eu queria, não sei, senti o desejo de visitar uma igreja lá, que era de uns amigos lá, desde de infância, eles sempre foram, mas eu nunca quis, de repente eu quis. E lá foi onde eu tive um contato razoável com a Bíblia e tal, mas eu sentia que faltava ainda, eu não me sentia 100%, não era a gente não tinha estudos
aquele estudo esclarecedor mesmo, libertador. Era uma coisa Pregação, muito Novo Testamento e aquela coisa bem Evangelho de Jesus, e Jesus, a parte de Jesus que morreu na cruz para nos salvar. É basicamente isso, né? E nos falavam de lei, etc. Então eu nunca tinha escutado falar da igreja adventista do sétimo dia. Talvez eu possa ter passado na frente, mas eu nunca nem percebi, notei. E aí, quando algum certo dia que eu conheci a Kelly, ela estava no processo do estudo bíblico com o pai do Guilherme, que é o seu Laércio, né? Que ele também me deu estudo. E aí ela que me apresentou a mensagem, começou a me apresentou a Ellen White, me deu um livro, Caminho a Cristo. Então o Guilherme, ele não deu estudo para qualquer livro. Em Busca de Esperança, aquele aquele livrinho que a igreja faz com impacto. O Impacto de Esperança, melhor dizendo. Então o Guilherme não deu estudo bíblico para vocês. Ele levou vocês até o pai dele. Exatamente. Sim, é ele que deu estudo. Ele que deu estudo para nós. Então, e aí, quando eu li o livro, eu vi muito que a Ellen White, né? Ela é muito ela afirma muito. E ela afirmava coisas assim, muito que a primeira vez, se você for ler assim, eu nem tinha tido estudante, ela me deu logo o livro da Ellen White, foi um absurdo, assim, eu falei, não, ela tá afirmando que no céu era assim, assim, assado, como que ela pode saber se não tem nem Bíblia isso? Então, assim, eu fiquei até um pouco assim, confuso, eu não queria aceitar tanto. Mas aí, quando eu comecei a fazer o estudo bíblico, que não usava a Ellen White, inclusive, era só Bíblia, aí brilhou o evangelho, o verdadeiro evangelho para mim brilhou. Foi nesse momento, quando eu comecei os primeiros estudos. Que aí eu vi a forma que estudava, a forma que era compreendido, como que o irmão Laércio me explicava. Então o estudo bíblico não apresentava nenhum texto de Ellen White, era só Bíblia. Era só Bíblia, pura Bíblia. Porque às vezes as pessoas, quando pensam no Adventista, eles dão estudo com o livro de Ellen White, só com a Bíblia, né? Então, como que é estudo inicial, eu acredito que os irmãos fazem isso para a pessoa primeiro aceitar. Tem um certo momento do estudo que você fala sobre o dom profético, porém, mesmo assim, é só usando a Bíblia, mesmo falando do dom profético. Então, quando ele começou, no primeiro estudo, assim, o segundo, terceiro, quando eu fui ver, eu falei, não, isso aqui é totalmente diferente do que eu vi na minha vida, sem usar nada. A mesma coisa que todo mundo tem em casa, eu percebi, eu falei, mas isso aqui é diferente. A forma que é estudado aqui, ninguém nunca me ensinou isso, ninguém nunca falou isso pra mim, ninguém nunca comparou um texto com o outro. E aí foi quando o evangelho brilhou, e foi assim que eu conheci a mensagem adventista, foi pelo irmão Laércio e a forma que ele estudava, e foi assim que eu senti o desejo de estudar mais, me aprofundar no estudo da Bíblia e de fato de me entregar para Jesus. Amém. Então vocês tiveram um estudo completo, né? Qual era o nome do estudo, vocês lembram? Ouvindo a Voz de Deus? Ouvindo a Voz de Deus, esse mesmo. É aquele que é assim, destaca e... exatamente, esse mesmo. Que benção. Então, como que vocês se conheceram? Porque nós falamos que vocês tiveram estudo bíblico juntos, mas como vocês se conheceram? Então, quando eu estava tendo estudo bíblico, eu namorava com outra pessoa. Sim. E essa pessoa ficava lá comigo nos estudos, estava entendendo, porém não aceitava. Então eu entendia algo e eu queria pôr em prática na minha vida, e essa pessoa não queria. E eu via ela muito relutante, falando que não tinha nada a ver, principalmente na parte da alimentação, de ter uma vida saudável. Essa pessoa não queria e isso me chateava muito, eu ficava muito triste. Porque como é que eu ia ficar... Porque na sua mente você queria uma pessoa para seguir o mesmo princípio de você, o né? mesmo caminho você queria que seguir eu, esse princípio. Sim. Aí eu ficava muito triste porque a pessoa não queria seguir. Então, eu fui pro meu quarto nesse dia, aí eu dobrei o joelho, fiz uma oração e eu pedi pra Deus tirar da minha vida se não fosse. E eu já tava com essa pessoa há 5 anos já. Era muito tempo. Tinha um vínculo muito forte, até com a família e tudo mais. Mas aí nessa oração eu pedi que se não fosse pra ser, que Deus tirasse e colocasse no meu caminho, na minha vida, uma pessoa que fosse seguir mesmo, sim, realmente. Então, depois de 1 semana ou 2, aí eu conheci o Nicolas. Sim. E aí como que você conheceu ele? Então, aí teve um dia que eu estava indo pra Paulista, foi até num sábado.
Eu estava indo pra Paulista comprar uma armação de óculos e aí ele entrou no trem com uns amigos que ele fazia arte no trem, né? Então ele estava dançando break dance. Aí eu olhei pra ele e eu não sei, eu senti alguma coisa que me chamou muita atenção. E aí como foi? Você falou com ele falou com você? Naquele dia eu não falei nada. Só olhei mesmo e depois eu fui procurar no Facebook. Aí eu encontrei ele. Mas como que você chegou no Facebook dele? Você Então, não conhecia o nome dele? Não sabia o nome dele. Como que foi essa investigação? Foi só um menino que estava junto com eles falou que o nome do projeto era Filhos da Rua. Aí eu entrei no Instagram do Filhos da Rua e mesmo assim não tinha nenhuma marcação dele, porque até então ele estava sem rede social, ele não mexia nas redes sociais já fazia um bom tempo. Foi uma série de coincidências, na verdade, né? Ela fez a oração. Ou que Deus atuando. É melhor dizendo dessa forma. A coincidência no modo de dizer, assim, né? Mas ela sem dúvida foi Deus. Dela, ela queria uma pessoa que seguisse, com certeza. E há 2 dias eu tinha... aí depois que ela viu, passou-se dias e dias, talvez mês, né? Não sei se um mês passou, ainda chegou a passar um mês. Não, mas eu sei que foram dias apenas, mas eu sei que eu não usava o Facebook, eu estava sem usar, porque por algumas razões eu não queria usar nenhuma rede social, então eu não estava usando rede social. Eu estava sem celular, sem nada, sem contato mesmo, estava vivendo uma vida bem de loucura, que depois posso falar um pouco mais. Você veio do Recife pra cá por causa disso, né? Por causa da arte que eu fazia, da dança e teatro que eu fazia. Então já pode falar um pouco disso até chegar. Então, aí eu vim para São Paulo com o sonho de ser artista, né? Porque aqui em São Paulo é o palco principal aqui da arte do Brasil, né? Então, eu vim aqui e eu falei, eu vou conseguir viver da arte. Era tudo que eu queria. Eu nunca trabalhei em nada na minha vida, porque eu conheci a arte com 13 anos e dali diante foi isso que eu decidi para minha vida. E era com 17 dança de rua, né? Dança de rua. No começo foi dança de rua. Depois eu comecei a mesclar, a estudar independentemente teatro, depois até um pouco mais à frente música, cantava, fazia, mas tudo com a ver com hip hop, dança de rua, danças urbanas assim. E aí eu vinha e eu sobrevivia enquanto eu queria viver no palco, né, queria fazer filmes, meu sonho era fazer filme e tal, mas aí eu tava, e pra sobreviver eu não queria aceitar nada. A única coisa que eu trabalhei na minha vida foi de vendedor ambulante. A única coisa que eu fiz fora isso foi vendedor ambulante. Uma outra coisa, bico, que a gente fez um ajudante de pedreiro, uma coisa, mas foi tão pouco que é irrelevante. Mas aí eu pra sobreviver, querendo fazer arte, sobreviver e treinar ao mesmo tempo, eu fazia trem, né? Fazia arte no trem. Você veio sozinho, né? Vim sozinho, sem nada, vim sem nada, sem ninguém, conhecia uma pessoa assim só de falar assim mesmo pela internet, porque os artistas normalmente se conhecem bastante pela internet. E aí eu vim, né? Eu fiquei bom tempo aqui, vivendo aqui na luta, eu fazia arte no trem para sobreviver. E aí, bom tempo aqui, inclusive eu fiquei sem contato, sem rede social, sem nada, que é onde chega o ponto que ela estava falando agora. E aí eu, na vida de loucura, fazendo arte, era uma coisa bem... que se eu for falar só sobre essa parte da arte, é um testemunho que vai ficar bem longo. Então, para arredondar, ficar mais resumido, e eu vivia na loucura e tal, e um certo dia eu peguei o celular, e 2 dias depois que eu peguei o celular, eu decidi que eu vou voltar a usar o Facebook. E 2 dias depois que eu voltei a usar, aí ela deu um oi pra mim. E eu tava mais de ano sem usar, então se, por exemplo... Se ela tivesse me visto 1 ano atrás, ela não ia me achar mesmo, porque eu estava 1 ano sem usar, mais de 1 ano sem usar. E aí 2 dias depois que eu comecei, ela veio até mim e falou comigo. E aí foi que a gente se conheceu, porque ela conseguiu fazer a investigação lá bem minuciosa, não sei como, e acabou me encontrando. Eu voltei a usar minha rede social, e aí a gente começou a conversar. E ela falou que queria, inclusive, ela, quando me conheceu e veio falar comigo, ela ainda estava com o relacionamento. E eu até falei que não queria nem conversar e tal, não aceitei, mas aí de um dia pro outro ela simplesmente terminou. Terminou lá com o rapaz? Terminou com o rapaz lá, terminou o relacionamento e queria me conhecer mais perto. Eu falei, tudo bem, agora que terminou, né, desvinculou tudo que ela tinha, aí eu a conheci. Aí no primeiro dia, inclusive, é um dos testemunhos que a gente tem, é que o primeiro dia que a gente se conheceu, eu de certa forma acreditava em Deus, sabe? Mas aquele Deus era o meu Deus, esse Deus que até a gente vê um pouco um grande conflito, é o Deus que você
acha que Deus é tudo que você quer. Deus é o que você quer, é o que você pensa, é aquele Deus do espiritismo, né? Que Deus é você. Então eu tinha muito isso comigo, eu tinha alguns princípios que eu carregava da Bíblia, mas eu nem sabia direito que era da Bíblia, mas eu sabia que eram princípios. E aí ela veio e me contou logo a história do céu e tal, e essa história do céu a gente sabe que tem na história da redenção e tal, não tem muito detalhe na Bíblia, né? E aí foi aquele choque, eu falei, coisa doida, a história do céu, nunca vi isso, nunca vi falar disso. E assim a gente se conheceu, foi se conhecendo mais e... Começaram a namorar. Por coincidência, toda vez a gente quando se encontrava, ficava falando disso, da Bíblia, de estudo e de Jesus. Coisas espirituais. Coisas espirituais. Foi muito interessante. Fizemos uma oração juntos, né, pra saber se ia ser isso mesmo. Se Deus queria que a gente ficasse junto, a gente chegou a fazer uma oração. E eu nem estava estudando, nem nada, nem tinha conversado. Eu nunca tinha feito uma oração, por exemplo, com meu ex-namorado. Nunca 5 dobrei. anos. 5 anos, nunca dobrei o joelho pra ir pra fazer uma oração. Interessante que você também... ainda também tinha estudo e ainda não guardava o sábado, né? Porque a gente me viu, foi num sábado que eu ia comprar coisa, eu também, muito menos ia saber lá o que era sábado. Eu não sabia nem que existia esse mandamento. Eu acho que eu nem me lembro que se tinha esse mandamento. Porque tem gente que sabe e pensa que foi abolido, né? Mas eu nem sabia. Nem sabia que tem que guardar um dia, não fazia nem sentido isso. Foi até, eu tive que fazer um estudo para entender. E aí logo ela já te convidou para ir no estudo. Lá. E aí ela falando dessas coisas, falando, ela me convidou, eu falei... E ela falava uma coisa que eles eram muito estudiosos, e eu era muito estudioso. Eu gostava muito de estudar, de pesquisar coisas, estudei muito sobre psicologia, sobre várias coisas assim. Eu nunca gostei de ler muito história, contos, eu nunca gostei. Meu negócio sempre foi ver psicologia, sociologia... Eu sempre gostei de geografia, então eu gostava de estudo, assim, aquele estudo que as pessoas acham cansativo, era o que eu gostava de fazer. E ela falou que as pessoas lá eram muito estudiosas, estudavam a Bíblia, era diferente, sabiam. Aí eu falei, e não tinha, eu não gostava também daquela coisa aqui de ficar gritando, nem loucura, nem coisa que não faz sentido, nem emocional. Eu gostava muito de coisa racional. Talvez por isso eu era um tanto quanto afastado da igreja, porque todas as vezes que eu participei, até que os irmãos ainda tinham algum estudo, ainda apelava muito para o emocional. E eu não, apesar de ter emoção, né, no nosso estudo, mas não é o apelo principal. O apelo principal é o racional, né? E ela prometeu isso, eu falei, então deve ser alguma coisa diferente. E ela, como afirmava muitas coisas que eu achava contraditórias, que eu não entendia, aí eu fiquei curioso para saber, será que eles realmente são estudiosos, né? E aí foi exatamente o que eu falei. Foi aí eu convidei ele para conhecer o pai do meu amigo, que ele com certeza explicaria todas as dúvidas dele. Porque eu não conseguia passar para ele da forma que ele indagava. Eu mostrava o versículo, mas ele vinha com muitas perguntas em cima, então eu fechava e falava, não, vamos lá conversar com ele. O mais interessante é que ela tentou até passar o estudo, esse mesmo estudo do Ouvindo a Voz de Deus, né? Ela passou, acho que o primeiro, o segundo, talvez, não foi? E só que não deu certo, porque ela fazia alguma coisa, eu começava a perguntar milhares de coisas e ela não conseguia ter tanto conteúdo. O interessante é que quando eu comecei com o seu Laércio, eu não fiz pergunta nenhuma, eu fiquei do início ao fim do estudo calado, porque ele falava tão... Na verdade ele não falava nada, ele conseguia direcionar bem para a Bíblia. E aí ele direcionava tão bem para a Bíblia, que a Bíblia, como é a palavra de Deus, que tem um poder. E o poder foi revelador. Era tanta alimentação que eu ficava satisfeito, eu não conseguia perguntar mais nada. Dúvidas. A dúvida que tinha sobre outros assuntos, só que como era um assunto de cada vez, o que era me passado era saciado. E aí eu até falei, poxa, coitada, eu não queria que bombardear ela, mas não sei, então... E aí foi estudando, foi acontecendo em todos os estudos, raramente eu perguntava alguma coisa. Era incrível como eu percebi de verdade o poder de Deus atuando. Amém. Quando eu via com alguma dúvida no coração, era incrível como ele falava sobre o assunto. E eu não precisava nunca falar nada, eu só ouvia e de repente alguma coisa que eu perguntasse, algum pequeno detalhe que eu tenha perguntado, ele abriu a Bíblia novamente, Deus, não o homem, falou. E aí foi libertador. Foi assim que eu conheci a palavra de Deus, o Adventismo, e louvado seja Deus por isso. Estou muito feliz. Então, aí depois do estudo, vocês se batizaram, né? Se batizaram na igreja. E depois, quanto tempo vocês se casaram? Depois de uns 2 meses e pouquinho. Sim. E aí a gente casou, para honra e glória de Deus, e continuamos até hoje estudando. Então, vocês tiveram o estudo bíblico, o irmão Laércio, né?
E aí vocês se decidiram batizar. E aí, como que foi essa decisão de vocês? Vocês querem batizar? Alguém forçou? Foi alguma coisa emotiva? Ou vocês viram racional? Puxa, eu estudo bíblico aqui, eu quero tomar uma decisão, eu quero batizar. Como foi essa decisão? No meu caso, como eu acabei de falar, quando o irmão, sou muito feliz por que Deus colocou na minha vida, inclusive, porque provavelmente se eu tivesse tido estudo bíblico com alguma outra pessoa, pode ser que eu não tivesse tido a mesma aceitação, mas quando ele começou eu comecei o estudo bíblico, um pouco também parecido com ela, eu comecei a aceitar. E a partir que comecei a aceitar, eu comecei a me transformar, eu comecei a deixar as coisas. Então o que eu fazia de errado, eu comecei a fazer, minhas roupas eu comecei a mudar, a forma de falar, de me expressar, eu comecei a mudar, a minha alimentação eu comecei a mudar, meu dia a dia começou a mudar, porque eu de fato aceitei. E eu aceitei e eu inclusive pensei, estudei bastante, eu orei muito para Deus. Comecei a ter de novo um relacionamento com Deus assim, de filho para pai, e eu pedia sempre, meu Deus, eu quero esclarecimento, será que é isso mesmo? E Deus foi dando tudo, foi saciando tudo que eu precisava com a palavra dele. Amém. E com muito também o espírito de profecia também, que me levava muito à Bíblia e que me fazia ter um outro entendimento, uma visão mais aberta da própria Bíblia, da própria palavra de Deus. E aí eu falei, teve um certo momento que inclusive foi muito rápido, eu comecei o estudo em fevereiro, a gente se batizou em agosto, então eu tinha 6 meses estudando, já com o irmão e tal, também comecei a participar do pequeno grupo dos irmãos de estudo, de Você ia na igreja? Eu estava indo na igreja, e aí eu falei, aqui mesmo, essa é a igreja de Deus mesmo. Você aprendia e queria colocar em prática. Sim. Já. Mesmo com muita luta, claro que às vezes a gente é um pouco egoísta, ou sei lá, tem um coração de pedra, tem dificuldade com algumas coisas, mas a maioria das coisas me transformou, minha vida mudou. Eu morava em um lugar, já morei em outro para ficar mais perto da igreja, ficar mais perto dela e estudar, tudo mais. Então, com isso eu percebi, eu falei, eu quero me batizar, eu tenho convicção, eu quero me batizar, eu quero ser dessa igreja, eu quero servir a Deus como um adventista do 7º dia. Foi assim que aconteceu comigo. Sim, você também quer. Também. Eu só tinha um pouco de relutância porque eu queria primeiro abandonar todas as coisas, né, para depois me batizar. Só que aí depois de muito estudo também eu compreendi que a gente não precisa imediatamente querer largar tudo, até porque você vai aprendendo, vai recebendo luz, colocando em prática, né? Sim, então aí eu sempre escutava, né, acho que era o Espírito Santo mesmo falando que precisava ter o batismo, e aí eu esperei ele avançar nos estudos. Pra gente... Você queria batizar junto, né? Isso. Para não ter outra decepção, né? Se ele chega no meio do estudo, ele não quer. Aí seria ruim, né? E aí vocês se casaram, né? Hoje vocês são casados, né? Isso. Louvado seja Deus. Amém. Não tem filhos ainda? Não, por enquanto não. Então tá bom. Queria que você contasse, assim, para finalizar, vocês dois, qual o sonho de vocês, qual o maior sonho que vocês têm hoje? Quer falar, meu amor? Então, da sua parte? Da minha parte, meu maior sonho agora no momento é me aprofundar mais nos estudos referentes à obra médico-missionária. Você está estudando, né, esse assunto? Estou estudando esse assunto, nutrição, naturopatia cristã, tudo voltado para a área cristã. E morar no campo o mais breve possível, que nós já entendemos a mensagem também. Amém. O meu maior sonho é ver Jesus, né? Sem dúvida, nosso maior sonho é ver Jesus. Tudo cristão, né? Sim. E por isso a gente acaba tendo esse sonho de obedecer à vontade de Deus, né? Mas assim, no trabalho, embora no trabalho missionário hoje, qual é o seu maior sonho? Assim, aqui na Terra que eu ainda posso fazer, que provavelmente eu consiga fazer antes que Jesus volte, se for da vontade de Deus. Meu maior sonho aqui também morar no campo, é viver próximo à natureza de Deus, plantar e colher o que eu planto, comer do que eu planto, e ter a oportunidade de criar uma família, de criar filhos
longe da cidade também, para ter uma vida mais santa possível, mais conforme a vontade de Deus possível, como é a vontade de Deus. Eu quero ter uma vida simples e fazer o máximo que eu puder para ser usado por Deus, né? Também de alguma forma fazer alguma tipo de missão, fazer o que estou disposto a Deus vai me encaminhar. Mas eu gosto muito da questão da agricultura, gosto de falar em público, comunicação. Sim. Então, aí Deus vai tá me moldando ainda. Mas meu sonho é isso, é ir para o campo, para me preparar, para transformar o meu caráter cada vez mais e fazer a vontade de Deus. Amém. Vocês gostariam de dar alguma palavra para algum jovem que às vezes está relutante em tomar decisão? Eu sou jovem, é um casal de namorados, casal às vezes até casado. Vocês queriam dar alguma mensagem? Eu acho que se eu pudesse dar um conselho assim, se pudesse falar alguma coisa para algum jovem, é que, baseando na minha experiência que eu tive, do meu casamento, de como eu aceitei a palavra de Deus, se você está em dúvida sobre a palavra de Deus, ou se você quer se entregar para Deus e tem alguma dificuldade, eu acredito que a coisa mais importante, uma das coisas mais importantes para que Deus ele possa trabalhar, é você estar à disposição de Deus e estar se juntando com pessoas que estudam a palavra de Deus, estudam com raciocínio. Acredito que, falando das minhas palavras, assim, né, que eu posso errar de falar, mas acredito que se a gente está perto de pessoas que vivam, se você tiver a oportunidade de conhecer alguém, que ela viva a palavra assim, que ela viva a verdade presente, que ela entenda sobre a verdade presente, que você possa estudar com ela a verdade presente. Esse é um conselho que eu daria. Se você fizer isso, com certeza Deus ele vai trabalhar aí, e as coisas vão acontecer normalmente. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, meu Nicolas. Não quero, louvado seja Deus. Jovens aí que estão nos assistindo, aqui está um casal jovem, tiveram namoro, tiveram o estudo bíblico, se batizaram, se casaram, estão aqui para a honra e glória do nosso Deus, para ser usado na obra do Senhor. Então está escrito assim, 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Então aqui está um casal que é novo na idade e novo espiritual, crescendo na fé. Amém. A Deus. Amém. Que Deus abençoe você, que você possa compartilhar esse vídeo, mandar para os jovens aí da sua igreja, irmãos que às vezes não tomou decisão ainda, que ainda estudam na Bíblia, e vejam um exemplo, né? Desses dois jovens aqui, que estão conosco aqui, louvado seja Deus. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. A vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da antiga, mas uma transformação da natureza. Desejado de todas as nações, página 111.